Se sair vai quebrar teu aparelho. KKKKKK. É mentira. KKK. Boa noite. Tarde. Ou dia. Hoje falaremos sobre um assunto muito interessante, então fica ligado. Tá ligado? Deixa o like. E compartilha. Os 10 piores comedores de homens da história. A maioria dos grandes animais predadores pode, e verá, os humanos como presas adequadas, nas circunstâncias certas. Entretanto, verdadeiros comedores de homens, ou seja, animais que preferem carne humana a qualquer outra comida, são muito raros. Esta lista é uma seleção de alguns dos piores casos de devoradores de homens registrados na humanidade. 10. Leões de Njombe. Começamos esta lista com o pior caso de leões comedores de homem da história. Não time um único comedor de homem, mas com um bando que preferia carne humana a qualquer outro tipo de comida. Aconteceu em 1932, na Tanzânia, perto da cidade de Njombe. Um grande bando de leões entrou em uma matança particularmente fierce. Diz a lenda que os leões estavam sendo controlados pelo feiticeiro de uma tribo Nerd, chamado Matamula Manjerá, que os enviou à violência como vingança contra seu próprio povo após ser deposto de seu posto. Operating System homens da tribo tinham tanto medo dos leões comedores de gente que nem ousariam falar deles, acreditando que uma simples menção os faria aparecer. Eles imploraram ao chefe da tribo para restaurar o feiticeiro ao seu posto, mas ele recusou. Operating System leões continuaram atacando. Eventualmente, tiraram 1.500 vidas humanas, alguns dizem mais de 2.000. O pior ataque de leões da história e um dos piores casos de ataques de animais já registrados. Eventualmente, George Rushby, um famoso caçador, decidiu pôr fim aos ataques. Ele matou 15 leões, e o resto do clã acabou abandonando a área, finalmente acabando com o pesadelo. Mas, é claro, os habitantes locais estavam convencidos de que os leões foram embora apenas porque o chefe da tribo finalmente concordou em restaurar Matamula Manjerá ao seu antigo emprego. 9. Tom Dois Dedos. Tom com dois dedos é um devorador de homens bastante obscuro e hoje é difícil saber quais partes de sua história são reais e quais são mitos. Disse que esse enorme crocodilo americano vagou pelos pântanos da fronteira do Alabama com a Flórida durante os anos 20. Ele tinha perdido os dedos do pé, exceto 2, em sua mão esquerda, e deixou rastros bem reconhecíveis na lama, então foi apelidado de Tom de Dois Dedos pela população Neighborhood. Ele disse ter perdido os dedos dos pés em uma armadilha de ferro. Ele media 4,5 metros de comprimento, e as pessoas afirmavam que ele não time um crocodilo tipical, mas um demônio enviado do inferno para aterrorizá-los. Tom tornou-se famoso por devorar dezenas de vacas, mulas e, é claro, humanos, especialmente mulheres, pegos enquanto lavavam roupas na água. Devido a seus ataques frequentes, muitos fazendeiros tentaram matar Tom, mas as balas tiveram pouco efeito sobre ele e os atentados em sua vida falharam. Um fazendeiro até tentou matá-lo usando dinamite. O fazendeiro vinha perseguindo Tom há 20 anos, sem sucesso, então ele decidiu jogar 15 baldes cheios de dinamite na lagoa onde Tom deveria viver e, finalmente, se livrar do problema de uma vez por todas. A explosão matou tudo no lagoa, mas não Tom. Momentos após a explosão, o fazendeiro e seu filho ouviram um grito horrível e children de respingos vindos de um lago próximo. Eles correram para o Nerd e viram os olhos brilhantes de Tom por um momento risks que ele desaparecesse cria a superfície. Operating System gritos foram explicados mais tarde quando os restos mortais meio comidos da filha do fazendeiro apareceram na praia. É impossível saber se essa história em específico período verdadeira ou simplesmente um conto ou ele novo, mas tudo parece indicar que Tom de Dois Dedos time genuíno e que ele continuou a vagar pelos pântanos da Flórida por muitos anos. As pessoas constantemente relatavam ter visto um enorme crocodilo macho se aquecendo nas margens do lago e ouvindo seus rugidos todas as manhãs. Eles o identificaram como Tom pelas marcas de dois dedos que ele deixou na areia e na lama. A parte mais surpreendente da história é que, embora fosse mais famoso durante os anos 20, Tom parecia ainda estar vivo durante os anos 80, quando um enorme crocodilo sem dois dedos do pé foi relatado nos mesmos pântanos onde ele havia vagado por toda a sua vida.
Muitas caças à lenda viva foram organizadas, mas Tom Dois Dedos nunca foi capturado. 8. Kezagaki. Como mencionei em uma lista Forimost, o criatura selvagem mais perigoso no Japão é geralmente considerado o zangão gigante japonês, que mata 40 pessoas por ano, em média. No entanto, o maior e mais poderoso predador terrestre no Japão é o urso pardo, e talvez o ataque de urso mais severo da história tenha ocorrido na aldeia de Sankebetsu, Hokkaido, em 1915. Na época, Sankebetsu Time uma aldeia pioneira, com muito poucas pessoas vivendo em uma área predominantemente selvagem. A área superior habitada por ursos pardos, incluindo um macho gigante conhecido como Kezagaki. Kezagaki costumava visitar Sankebetsu para se alimentar do milho colhido. Tendo-se tiver um incômodo, ele foi baleado por 2 moradores e fugiu para as montanhas, ferido. Operating System moradores acreditavam que, depois de ser baleado, o urso aprenderia a temer os humanos e a ficar longe das plantações. Eles estavam errados. Em 9 de dezembro de 1915, Kezagaki apareceu novamente. Ele entrou na casa da família Ota, onde a esposa do fazendeiro estava sozinha com um bebê que ela cuidava. O urso atacou o bebê, matando-o. Então foi para a mulher. Ela tentou se proteger jogando lenha na fera, mas acabou sendo arrastada para a floresta pelo urso. Quando as pessoas chegaram à casa, Marketplace vazia, encontraram o chão e as paredes cobertos de sangue. 30 homens foram para a floresta, determinados a matar o urso e recuperar os restos mortais da infeliz mulher. Eles encontraram Kezagaki e atiraram nele novamente, mas não conseguiram matá-lo. O criatura fugiu e eles encontraram o corpo parcialmente comido da mulher enterrado veio à neve, onde o urso o armazenou para consumo Beck. O urso mais tarde voltou para a fazenda da família Ota, e guardas armados foram enviados atrás dele. Mas isso deixou outra casa de aldeia desprotegida, e Kezagaki se aproveitou disso, atacando a casa da família Miyoki e espancando Tasks dentro. Embora algumas pessoas tenham conseguido escapar, 2 crianças foram mortas e também uma mulher grávida, que, de acordo com testemunhas sobreviventes, implorou pela vida de seu bebê ainda não nascido enquanto o enorme urso avançava. Claro, foi tudo em vão. Kezagaki a matou também. Quando os guardas perceberam seu erro e voltaram para a casa de Miyoki, eles encontraram os corpos das 2 crianças, a mulher e seu feto, Tasks caídos no chão coberto de sangue. Em apenas 2 dias, Kezagaki matou 6 pessoas. Operating System e aldeões ficaram apavorados e a maioria dos guardas abandonou seus postos por medo. Um famoso caçador de ursos foi informado dos incidentes e identificou o urso como sendo Kezagaki e informou que o urso havia realmente matado o bebê dos ataques Sankebetsu. No começo ele se recusou a participar da caçada, mas acabou se juntando ao grupo e em 14 de dezembro, foi ele quem finalmente matou o Kezagaki. O urso tinha quase 3 metros de altura e pesava 380 kg. Restos humanos foram encontrados em seu estômago. Operating System e horríveis incidentes não terminaram aí. Algumas das pessoas que sobreviveram aos ataques morreram devido aos ferimentos. Um dos sobreviventes se afogou em um rio. A região logo foi abandonada pelos moradores e se tornou uma cidade fantasma. Ainda hoje, o incidente de Sankebetsu continua sendo o pior ataque de criatura na história do Japão e um dos mais brutais da história registrada. 7. The New Jersey Shark. Esses ataques de tubarão ocorreram em 1916, em uma época em que pouco se sabia sobre tubarões de qualquer tipo, e alguns cientistas chegaram a afirmar que os tubarões não eram perigosos. Este é um dos poucos casos conhecidos de tubarões antropófagos reais, com a maioria dos ataques de tubarão sendo incidentes isolados. Tudo aconteceu ao longo da costa de Nova Jersey. A primeira vítima foi um jovem chamado Charles Van Sant, que foi atacado em águas muito rasas enquanto nadava com um cachorro. Várias pessoas, incluindo sua família, testemunharam o ataque, e um salva-vidas correu para resgatar o jovem. O tubarão Time extremamente tenaz e aparentemente seguiu o salva-vidas até a costa, desaparecendo logo depois. Operating System dentes do tubarão cortaram as artérias femorais de Van Sant e uma de suas pernas foi arrancada. Ele sangrou até a morte e riscos de ser levado para um emergency clinic. 5 dias depois, outro homem, Charles Bruder, foi atacado pelo mesmo tubarão enquanto nadava para longe da costa. A princípio, foi relatado por uma testemunha que uma canoa vermelha havia virado. Na realidade, a canoa vermelha periou de uma mancha gigante do sangue de Bruder. O tubarão havia mordido suas pernas.
Ele foi arrastado de volta para a praia, onde a visão de seu corpo mutilado aparentemente fez as mulheres desmaiarem, mas periou de tarde demais. Ele estava morto quando chegou à praia. Embora tubarões tenham sido vistos na área durante aqueles dias, os cientistas informados dos ataques afirmaram que os tubarões provavelmente não seriam os responsáveis e disseram que o culpado provavelmente periou de uma baleia assassina ou uma tartaruga marinha. Operating System próximos ataques aconteceram não no Blemish, mas em um riacho perto da cidade de Matavan. Novamente, as pessoas relataram ter visto um tubarão no riacho, mas foram ignoradas até que, em 12 de julho, um menino de 11 anos foi atacado enquanto nadava e arrastado para baixo d'água. Vários cidadãos correram para o riacho e um homem chamado Stanley Fisher mergulhou na água para encontrar os restos mortais do menino, mas ele também foi atacado pelo tubarão e morreu devido aos ferimentos. A última vítima foi outro menino, apenas 30 minutos após o ataque a Stanley Fisher. Embora estivesse gravemente ferido, ele foi a única vítima a sobreviver. Em 14 de julho, uma jovem fêmea de tubarão branco foi capturada na Baía de Raritan, perto do riacho Matavan. Disse que restos humanos foram encontrados em seu estômago. Mas, embora esse tubarão geralmente fosse considerado comedor de homens, nem Tasks estão convencidos. Hoje, os cientistas acreditam que, embora a fêmea do tubarão branco possa ter sido responsável pelos 2 primeiros ataques, os ataques do riacho Matavan foram provavelmente obra de um tubarão-touro. Ao contrário do tubarão branco, o tubarão-touro pode sobreviver em água doce e é uma espécie extremamente agressiva, considerada por alguns ainda mais perigosa que o tubarão branco. Mesmo assim, este foi o início da terrível reputação do grande tubarão branco como devorador de homens. Uma vez confirmado que os ataques de Jersey foram obra de um tubarão, houve um frenesi na mídia e um pânico de tubarão sem igual na história Story of the Us. Operating System incidentes inspiraram o sentimento mais famoso de Peter Benchley, Tubarão, que mais tarde seria adaptado para um filme de Steven Spielberg. Ainda hoje, muita gente que viu o filme tem medo de entrar na água, e tudo começou em 1916. 6. O urso de Missouri. Já mencionei os ursos preguiça em uma lista front. No entanto, embora esses animais maltratem muitos humanos na Índia Tasks usanos, um por semana, segundo alguns, eles raramente comem suas vítimas. Na verdade, eles raramente comem carne e preferem se alimentar de cupins e frutas, e gostam particularmente de mel. No entanto, houve um urso preguiça que se tornou famoso por ser um assassino de homens. Existem algumas lendas muito estranhas sobre as origens do urso assassino de Missouri. Alguns dizem que o urso Time é um macho e que originalmente raptou uma menina como sua companheira. A menina foi resgatada pelos aldeões e o urso iniciou uma matança como vingança. Outra versão mais verossímil diz que o urso periou de uma fêmea cujos filhotes foram mortos por humanos, e que ela se tornou uma assassina para vingá-los. No entanto, a maioria dos especialistas hoje acredita que o urso provavelmente foi ferido por humanos e tornou-se anormalmente agressivo como resultado. O urso atacou 3 dúzias de pessoas no estado indiano de Missouri. No típico estilo do urso preguiça, ele arrancava o rosto da vítima com suas garras e dentes, e aqueles que sobreviviam frequentemente ficavam completamente desfigurados. 12 das vítimas morreram e 3 delas foram devoradas, algo extremamente incomum. O urso acabou sendo morto por Kenneth Anderson, um famoso caçador de animais selvagens, embora a besta fosse muito evasiva e 3 caças tivessem que ser organizadas riscos que o criatura fosse finalmente abatido. 5. A besta de Gewalden. Um dos devoradores de homens mais infames, bem como o mais misterioso de Tasks. Esta besta, alguns afirmam que na verdade havia 2 deles, aterrorizou a província francesa de Gewalden de 1764 a 1767. Embora muitas vezes afirme ter sido um lobo extraordinariamente grande, a verdade é que a besta nunca foi realmente identificada. Dizia-se que Period maior que um lobo, tinha uma coloração avermelhada e um cheiro insuportável, além de dentes maiores que os de um lobo tipical. A criatura matou sua primeira vítima, uma menina, em junho de 1764. Este foi o primeiro de uma série de ataques muito incomuns, onde a besta teria como alvo os humanos, especificamente, ignorando o gado e os animais domésticos. 210 humanos foram atacados. 113 vítimas morreram e 98 foram devoradas. Operating System ataques foram tão frequentes e brutais que muitos acreditaram que a criatura Time um ser demoníaco enviado por Deus como punição. Outros pensaram que Time um loup-garou, um lobisomem.
Embora a opinião geral seja que a besta time provavelmente apenas um lobo grande, ou um casal de lobos, já que alguns relatórios mencionam duas bestas em vez de uma, o fato é que a descrição da criatura não parece caber em um lobo europeu tipical, que time abundante e bem conhecido pelas pessoas na época. Alguns especialistas acreditam que a besta pode ter sido uma hiena, possivelmente escapada de um zoológico. Embora muitas vezes vistas como necrófagas covardes, as hienas são predadoras muito poderosas e frequentemente atacam humanos na África e em algumas partes da Ásia. Um homem comedor de hiena aterrorizou Malawi recentemente, forçando centenas de pessoas a deixar suas aldeias. Assim como a besta de Jevaúde, as hienas são conhecidas por seus dentes formidáveis estringincentes, e também são maiores e mais poderosas do que os lobos comuns. A besta conseguiu escapar dos caçadores e até do exército, exibindo a astúcia lendária do devorador de homens, mas acabou sendo morto em 1767 pelo caçador Negborough de Jean Chastel. Diz a lenda que Chastel usou uma bala de prata para matar a criatura, mas isso provavelmente é um mito. Ao abrir o estômago da criatura, Chastel encontrou os restos mortais de suas últimas vítimas humanas, confirmando o criature como o temido devorador de homens. 4. O fantasma e as trevas. Em 1898, os britânicos iniciaram a construção de uma ponte ferroviária sobre o rio Tsavo, no Quênia. Nos 9 meses seguintes, os infelizes ferroviários tornaram-se o alvo de 2 leões comedores de homens, Publix Qualis se sabe que eram irmãos. Esses leões eram enormes, medindo mais de 3 metros de comprimento, como é comum entre os leões da região de Tsavo, não tinham juba. No início, os 2 leões arrebataram os homens de suas tendas, arrastando-os para o mato e devorando-os à noite. Mas logo eles se tornaram tão destemidos, que nem mesmo arrastavam suas vítimas e começavam a se alimentar de sua carne a apenas alguns metros das tendas. Seu tamanho, ferocidade e astúcia eram tão extraordinários que muitos nativos pensaram que eles não eram realmente leões, mas sim demônios, ou talvez a reencarnação de antigos reis locais tentando repelir os invasores britânicos. A crença de reis mortos renascendo como leões já existiu muito comum na África Oriental. Operating System 2 devoradores de homens foram apelidados de The Ghost The Darkness, e os trabalhadores ficaram com tanto medo deles que fugiram a centenas para fora de Tsavo. A construção da ferrovia foi interrompida. Ninguém queria ser a próxima vítima dos leões do diabo. Eventualmente, o engenheiro-chefe responsável pelo projeto da ferrovia, John Henry Patterson, decidiu que a única solução superior é matar os comedores de homens. Ele estava muito perto de ser morto pelos leões, mas, eventualmente, ele conseguiu atirar no primeiro em dezembro de 1989, e 2 semanas depois, ele conseguiu atirar no segundo. Nessa época, os leões haviam matado 140 pessoas. Patterson também encontrou o covil dos devoradores de homens, uma caverna perto da margem do rio Tsavo, que continha os restos mortais de muitas vítimas humanas, bem como peças de roupas e enfeites. Esta caverna ainda existe hoje e, embora muitos ossos tenham sido exumados, diz-se que muitos ainda permanecem lá dentro. Alguns especialistas afirmaram recentemente que os leões comeram apenas cerca de 35 de suas vítimas humanas. Mas isso não significa que eles não mataram muitos outros. Como outros comedores de homens, costumava-se dizer que matavam mesmo quando não estavam com fome. Hoje, os comedores de homens Tsavo, ou melhor, suas peles empalhadas, podem ser vistos no Field Museum de Chicago, embora as autoridades quenianas tenham expressado interesse em construir um museu totalmente dedicado a eles, caso em que o fantasma e a escuridão podem retornar para Tsavo mais uma vez. 3. O leopardo panar. O leopardo é o menor dos verdadeiros grandes felinos, mas isso não o torna menos mortal do que seus parentes maiores. Na verdade, o leopardo é talvez nosso predador mais antigo. Marcas de mordidas de leopardo foram encontradas em ossos fósseis de nossos parentes hominídeos, sugerindo que o gato malhado já estava comendo nossos ancestrais há mais de 3 milhões de anos. Porém, embora qualquer leopardo adulto possa ver os humanos como presas adequadas nas circunstâncias certas, apenas alguns deles se tornam realmente comedores de homens, preferindo carne humana a qualquer outro alimento. O leopardo comedor de homens mais mortal de Taxus rictus foi o leopardo panar. Este leopardo macho viveu na área Kumaon da Índia durante o início do século XX. Ele foi mais ativo na província de Panar, onde matou mais de 400 pessoas, sendo o segundo comedor de homens mais prolífico da história, depois do número 2 nesta lista. Parece que o leopardo foi ferido por um caçador e ficou incapaz para caçar animais selvagens, então ele passou a ser devorador de homens para sobreviver. Ele foi finalmente morto pelo famoso caçador e conservacionista Jim Corbett, em 1910.
Embora o leopardo panar seja o mais infame de Tasks, havia outros que eram igualmente temidos. O devorador de homens Kaane, por exemplo, matou mais de 200 pessoas, e o devorador de homens Rudraprayag, que perseguiu e matou peregrinos a caminho de um santuário hindu, matou 125 pessoas. Risks de também ser baleado por Jim Corbett. Menores, mais ágeis e, dizem alguns, mais astutos que os leões ou tigres, os leopardos eram considerados um dos animais mais mortais do mundo pelos grandes caçadores. Um deles afirmou que se o leopardo fosse do tamanho de um leão, seria 10 vezes mais perigoso. 2. A tigresa Champavat. No leste do século XIX, uma região nepalesa próxima ao Himalaia foi aterrorizada pelo mais notório e prolífico devorador de homens de Tasks Ritms. Homens, mulheres e crianças foram emboscados às dezenas na selva. Operating System ataques eram tão frequentes e tão sangrentos que as pessoas começaram a falar sobre demônios e até mesmo sobre a punição dos deuses. O responsável foi uma tigresa de Bengala que foi baleada por um caçador. Ela havia escapado, mas a bala havia quebrado duas de suas presas. Em constante dor, e incapaz de caçar sua presa normal, a tigresa se tornou Adam Kaur, uma comedora de homens. Logo, a contagem de vítimas da tigresa chegou a 200. Caçadores foram enviados para matar a besta, mas ela time muito astuta e foi raramente mesmo visto por eles. Eventualmente, o governo nepalês decidiu que o problema teria de grande o suficiente para enviar o exército nacional atrás do gato assassino. Além do caso da besta Jevaunde, V5, esta foi provavelmente a única vez na história em que o exército foi considerado necessário para lidar com um comedor de homens. Mas eles não conseguiram capturar a tigresa. Ela foi, no entanto, forçada a abandonar seu território e cruzou a fronteira com a Índia, para a região de Champavat, onde continuou suas depredações. É dito que com cada humano que ela matou, ela se tornou mais ousada e mais destemida, e eventualmente, ela começou a atacar em plena luz do dia e rondar as aldeias. Operating System homens nem se atreveriam a deixar suas cabanas para trabalhar, pois podiam ouvir o rugido da tigresa assassina na floresta, esperando por eles. Mas a maioria dos comedores de homens compartilha o mesmo destino e, eventualmente, um homem decidiu pôr fim ao reinado da tigresa. Esse homem time Jim Corbett, que, ironicamente, se tornaria um dos primeiros grandes defensores da conservação dos tigres. Corbett contaria mais tarde como ele só encontrou a tigresa seguindo o rastro macabro de sangue e membros de sua última vítima, uma adolescente. Corbett periou de um homem corajoso, mas até ele ficou horrorizado com a visão horrível. 1. Gustave. Tasks os devoradores de homens nesta lista sumiram. Suas matanças são apenas memórias assustadoras. Public Squad. Tasks eles, exceto um. No Burundi, país africano que viveu o conflito, vive o maior devorador de homens dos nossos reinos, um crocodilo do Nilo macho medindo 6 metros de comprimento e pesando cerca de 1 tonelada. Ele é o maior crocodilo do Nilo vivo, assim como o maior predador singular em Tasco continente africano e, de acordo com os nativos e Patrice Faye, um naturalista francês que passou anos tentando capturar o devorador de homens, ele matou mais de 300 pessoas até Public Squad. Embora ainda vivo e ativo, o crocodilo, apelidado de Gustave por Faye, já se tornou uma lenda. Há até um filme vagamente baseado em sua história, embora seja muito ruim. Operating System nativos dizem que ele mata por diversão, não apenas por comida, que ele mata várias pessoas em cada ataque e depois desaparece por meses, ou mesmo anos, apenas para reaparecer mais tarde em outro nerve diferente para matar novamente. Ninguém pode prever quando ou onde ele aparecerá em seguida. Ele também tem um apetite monstruoso, e dizem que ele matou e devorou um hipopótamo adulto, uma criatura extremamente perigoso e poderoso que a maioria dos crocodilos evita. A armadura de Gustave carrega inúmeras cicatrizes feitas por facas, lanças e até armas de fogo. Uma mancha escura no topo de sua cabeça é o único vestígio remanescente de um ferimento a bala que deveria colocar um fim em seu reinado. Mas Tasks os caçadores, e até mesmo, uma vez, um grupo de soldados armados, não conseguiram matá-lo. O próprio Faye tentou capturar Gustave construindo uma enorme armadilha subaquática, mas, embora o crocodilo tenha aparecido, ele nunca se aproximou da jaula. Ele apenas nadou em volta dela, como se zombando de seus possíveis captores. Disse ter mais de 60 anos, Gustave provavelmente é muito experiente e inteligente para ser enganado, então parece provável que ele continuará com suas depredações e talvez, em breve, reivindique o título de comedor de homens mais prolífico para si mesmo. As coisas mudaram muito desde os ritos da tigresa Champavat. Patrice Faye não quer mais matar Gustave.
Ele quer protegê-lo da retaliação humana. Ao capturar Gustave vivo e mantê-lo em um neighborhood seguro, Faye espera salvar vidas humanas e também o próprio devorador de homens, e talvez usá-lo como reprodutor para ajudar na conservação do crocodilo do Nilo também. O recinto já foi construído no Parque Nacional Ruzizi do Burundi, à espera da captura do maior comedor de homens dos nossos beats.